Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao capítulo 7 do Evangelho de João e nós vamos falar sobre o versículo 37 ao versículo 39. Quando Jesus ali, no último dia da festa, diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. E Jesus continua dizendo: e como diz as Escrituras, todo aquele que crê em mim, rio de água viva fluirá do seu interior. Isso se referindo ao Espírito Santo, conforme o versículo 39. Vejamos o contexto dessa fala de Jesus. O povo judeu, subjugado pelo povo romano, já tinha sido subjugado por outros povos até que chegasse nesse momento, mas na verdade há 400 anos ou mais, o povo não ouvia a voz de Deus, se sentindo abandonado e talvez até traído por alguns do seu povo, como os cobradores de impostos e talvez até mesmo por alguns sacerdotes. O povo ali estava, muitos deles sem esperança, talvez sem fé, tristes e com alguns outros tipos de sentimentos, talvez até mesmo sem o chamado patriotismo, no seu coração. Faltava a eles muitas coisas. Então eles questionavam ali se Jesus, nos versículos anteriores, eles questionavam se Jesus era realmente o Messias ou não. Então Jesus, não respondendo de forma direta, porque ainda não era o momento dele se revelar de maneira explícita como Messias, ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que tenham sede e bebam. Ou seja, Jesus estava dizendo: se vocês estão carentes de alguma coisa, podem vir até mim. Eu sou a resposta para tudo que vocês precisam. Jesus estava se referindo, é claro, às questões interiores, como eu disse, talvez sobre a falta de esperança, a falta de fé, talvez a falta de amor que existia no meio do povo de Deus. E Jesus então se oferece ali como uma resposta para tudo isso. No entanto, como nós vemos no capítulo 6, Jesus começou então a falar ali sobre o tempo que estava chegando dele partir para o Pai. Então no versículo 38, Jesus já começa a dar ali indícios de uma obra maravilhosa que ele nos incumbiu como igreja, porque Jesus disse o seguinte: e de todo aquele que crê em mim, fluirá esse rio de água viva chamado Espírito Santo. Jesus, quando voltou para o Pai, ele deixou a igreja com a responsabilidade de fluir desse rio. Este rio que naquele momento fluiria dele, porque ele disse: vinde a mim e bebam todos vocês que têm sede. E aqui eu quero deixar a vocês uma pergunta. Vocês acham que o mundo hoje tem sede das mesmas coisas que as pessoas naquele tempo tinham? Vocês acham que no mundo de hoje falta fé, falta esperança, falta amor, falta compaixão, falta muitas coisas que Deus é a resposta, que o Espírito Santo é a resposta? Eu gostaria que você pudesse talvez deixar no comentário aí algo que você perceba que o mundo está sedento. E muitas vezes nós precisamos refletir que nós, como Igreja de Jesus, temos a responsabilidade de sermos a resposta a esse mundo. Nós aprendemos com Jesus aqui que o rio que fluía dele agora também flui de nós. Nós podemos ver também em Efésios capítulo 1, versículo 23, que Jesus nos ensina na tua palavra que nós somos o corpo de Cristo. Algumas traduções dizem que nós somos receptáculos de Deus, ou que nós somos aquelas pessoas que contêm Deus em si, vasilhas cheias de Deus. E esse Deus é aquele que supre tudo em todos. É interessante sabermos e lermos que nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos a mão de Deus, nós somos o ombro amigo de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos aquele que Deus quer nos usar como seu corpo aqui na terra, para ser a resposta aos anseios desse mundo presente. E para isso nós precisamos entender que Deus primeiro deseja dar a nós tudo isso que falta ao mundo, para que isso transborde de nós e que alcance aqueles que estão sedentos. Nós sabemos que existe muitas pessoas, assim como nós anteriormente éramos, assim como também descrito pelo profeta Isaías, quando ele fala da terra seca, e de repente vem esse rio de água viva e transforma essa situação. Ele transforma a situação dessa terra seca e faz desse lugar um lugar cheio de vida. Deus agora transborda dessa vida do seu povo para aqueles que ainda não o conhecem. Este rio precisa fluir de nós. As pessoas precisam perceber em nós a atitude de Jesus, as virtudes de Jesus, para que eles possam também experimentar a graça, o favor e as bênçãos maravilhosas de Jesus, assim como nós temos desfrutado.
que as pessoas possam ver em nós o fruto do Espírito, por exemplo, o amor, a paz, a alegria, a paciência, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, também a esperança, tudo aquilo que faz parte da característica pessoal, da personalidade de Deus, do caráter de Deus, e que também deve estar em nós, porque Ele habita em nós, e que o mundo possa receber também. A palavra do Senhor diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Espírito Santo é o agente dessa transformação, e que nós possamos transbordar disso tudo, porque é promessa de Jesus que todos aqueles que nele creem. Então, se eu creio, se você crê, esse rio flui de nós. Amém? Vamos orar para que isso torne verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que nós oramos ao Senhor, crendo e nos apropriando pela fé da Tua palavra, que diz que do nosso interior fluiria rio de água viva. Esse rio que transforma a terra seca, esse rio que transforma os lugares áridos, onde não há esperança, onde não há vigor, onde não há vida. Este rio que traz alegria, esse rio que traz, ó Pai, compaixão, amor. Esse rio chamado Espírito Santo, ele transborda de nós para aqueles que ainda não te conhecem. Que as pessoas possam te conhecer, ó Pai, ao olhar para nós, porque a Tua palavra nos ensina que nós somos o Seu corpo. Nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu e nos atribuiu a responsabilidade de sinalizarmos o Seu reino e sermos dispenseiros da Sua multiforme graça, ou seja, de manifestarmos a Sua graça na vida das pessoas por intermédio de nós, da Sua igreja, do povo a quem o Senhor escolheu e do povo a quem o Senhor alcançou, nos regenerou, nos salvou e nos encheu com o Seu amor, com Sua graça e com Sua salvação. Isso que se transborde de nós para aqueles a quem o Senhor deseja alcançar, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.